Já parou para pensar que toda a história da redenção, desde a criação até o fim dos tempos, poderia estar, de alguma forma, codificada em uma única palavra? Em um único dia? Pois é. Nesse estudo a gente vai desvendar como uma semente plantada lá no comecinho da Bíblia floresce numa promessa de restauração que, olha, pode estar se cumprindo hoje. Então, vamos direto ao ponto. Será mesmo que um único versículo, lá em Gênesis, pode ter a chave para entender toda a história da redenção? Essa pergunta vai ser o nosso guia nessa jornada. E a nossa jornada começa num lugar que, à primeira vista, parece até meio inesperado: o terceiro dia da criação. A fonte que a gente analisa sugere que esse dia não é só um relato de botânica, sabe? É como se fosse a revelação de um projeto divino, um padrão que é a ecoar por toda a história. E aqui está a peça-chave. No terceiro dia, Deus introduz o conceito da semente. E essa palavra é crucial. A gente não está falando só de plantas, não. Estamos falando de um código divino, um princípio fundamental que vai se desenrolar por toda a Bíblia. E aqui, a conexão fica ainda mais profunda. A palavra hebraica para semente é zera, e essa mesmíssima palavra de Gênesis 1 é a que vai ser usada lá na frente na promessa a Abraão, que a zera dele, a descendência dele, abençoaria todas as nações. É o primeiro fio de ouro que conecta a criação com a redenção. Agora, a partir dessa semente única, a fonte nos mostra um padrão divino muito interessante, o da dualidade. Deus muitas vezes trabalha em pares, e esse padrão acaba preparando o cenário para a história trágica, mas também redentora, da divisão de Israel. Pensa comigo. De um lado, a gente tem Judá, o filho mais velho que ficou em casa, representando o povo judeu. Do outro lado, Efraim, o filho mais novo, que simboliza as 10 tribos do norte que se rebelaram, foram espalhadas e, com o tempo, perderam a identidade no meio das nações. É a parábola do filho pródigo, só que numa escala de uma nação inteira. E para a gente entender o quão profunda foi essa separação de Efraim, o tal filho perdido, a gente precisa ir até o profeta Oséias. A vida dele, por si só, se torna uma parábola bem dolorosa, uma encenação da relação de Deus com o reino infiel do norte. Imagina só essa situação. Deus pede para Oséias se casar com uma mulher infiel. Mas por quê? Justamente para que o casamento dele se tornasse um espelho da infidelidade de Israel. Esse ato tão simbólico é o pano de fundo para uma profecia devastadora de exílio e separação. E essa profecia vai se desenrolando através dos nomes dos filhos de Oséias. Primeiro, Jezrael, que significa Deus semeia, ou seja, Deus espalha o seu povo. Depois, Lo-ruhama, não compadecida, querendo dizer que a misericórdia foi retirada. E, por fim, o golpe final, Lo-ammi, não meu povo. É basicamente um decreto de divórcio espiritual. Mas espera aí, vamos voltar um pouquinho no primeiro nome, Jezrael. A palavra significa Deus semeia, e aqui está o ponto central de todo esse mistério. Mesmo no ato do julgamento, do espalhamento, Deus não estava descartando o povo. Na verdade, ele estava plantando. Escondido no castigo, já existia um plano para uma colheita futura. Agora, a nossa narrativa dá um salto para o momento talvez mais crucial de todos, o ministério de Yeshua e um encontro decisivo, que aconteceu bem durante a semana da Páscoa. É aqui que todos aqueles fios proféticos começam a se unir. Na semana da Páscoa, alguns gregos procuram por Yeshua. Mas quem eram esses gregos? A análise da nossa fonte é fascinante. Eles não seriam gentios comuns, mas sim descendentes das tribos perdidas, os filhos de Efraim, que já estavam assimilados, voltando profeticamente para casa. A reação de Jesua é imediata e, olha, profunda. Ele não diz só, que bom que eles vieram. Ele diz, é chegada a hora. A chegada do filho perdido, Efraim, foi o gatilho. Foi o sinal de que a missão dele estava chegando no seu ponto máximo. E logo em seguida ele explica o porquê. Voltando lá para o nosso conceito inicial, ele se compara um grão de trigo a uma zera. Para que a grande colheita pudesse acontecer, reunindo tanto Judá quanto a Efraim que estava voltando, a semente original da redenção, ele mesmo, precisava morrer. A morte dele era o plantio final e necessário. E agora? Agora é a hora de a gente conectar todos os pontos. Vamos juntar o terceiro dia da criação, a profecia de Oséias e a morte de Yeshua para revelar um plano de restauração que é simplesmente impressionante. Lembra de Oséias? Depois de profetizar todo aquele exílio, ele faz uma promessa incrível, uma ressurreição nacional para o povo espalhado. E quando isso aconteceria,
Ele é bem específico, ao terceiro dia. O padrão se repete mais uma vez. A conexão aqui é poderosa, né? No terceiro dia da criação, a semente física nasce da terra. E no terceiro dia da profecia, a semente espiritual de Israel é ressuscitada. O padrão físico da criação foi um modelo perfeito para a redenção espiritual. Então, a fonte que a gente estuda propõe uma linha do tempo profética, onde um dia equivale a 1000 anos. Os 2 dias, ou 2000 anos, do exílio de Efraim começaram lá em 722 a.C. Esse período de punição terminaria simbolicamente por volta de 1967, quando Jerusalém voltou ao controle de Israel. Isso quer dizer que, segundo essa interpretação, nós estamos vivendo agora bem no comecinho do terceiro dia. E assim, a conclusão é esta. A dispersão de Israel, aquele semear de Jezreel, nunca foi o fim da história. Foi só o plantio. E de acordo com essa visão, hoje a gente estaria testemunhando o início da grande colheita. A restauração da casa inteira de Israel, um plano traçado desde o terceiro dia da criação. E assim, todo esse estudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. Se essa interpretação profética estiver correta e o tempo da grande colheita realmente começou, a questão que fica é: qual é o significado de se viver neste momento tão particular da história?